igreja. Ai, que responsa, né? Podemos se assentar. Vamos lá, né? Vamos deixar Deus usar e falar sobre o Espírito Santo. Essa série mexe muito comigo, eu creio que mexe com todos nós, né? E quando o pastor me colocou na escala, eu confesso para vocês que ele não tinha falado o tema, mas eu já sabia que era sobre o Espírito Santo. Ele havia falado comigo. E aí no último culto que estavam falando ainda sobre frutos, o pastor Cauê estava lá fora e eu ansiosa, né? Falei, pastor Cauê, já sabe qual que é o tema? Ele falou, sei, filha, é sobre o Espírito Santo. Eu falei, glória a Deus, eu já sabia. E vamos lá, né? Falar sobre o nosso amigo Espírito Santo. Aqui eu fiz algumas anotações, né? Que nós já tivemos umas ministrações muito boas. A Dani, por exemplo, ela falou aqui com a gente sobre uma palavra difícil, desmistificando a ação do Espírito Santo, né? O mover do Espírito Santo. E eu não pude estar aqui por conta da minha cirurgia, mas eu assisti toda a live e foi muito forte. O mover foi tão grande que eu lembro que a dona Amália no final teve aqui no mover pedindo oração e mais outras duas pessoas, 2 irmãos que estavam aqui. E na sequência, no domingo, nós tivemos o pastor Cauê pregando, né? E ele falou sobre o amor de Deus. E eu lembro literalmente dessa parte que ele falava a largura, o comprimento, a profundidade. E foi tão profundo que eu estava ali. Eu nem poderia ter estado aqui, né? Porque eu estava tinha que estar 15 dias de repouso absoluto. Mas a ansiedade, eu conversei com o Espírito Santo. E tinha um propósito de eu estar aqui. Falei, Espírito Santo, me permita estar lá no culto. Eu prometo que eu vou ficar quietinha, não vou levantar, não vou movimentar a mão. Só que alguns aqui sabem, eu venho de família que não é cristã ainda, porque eu oro. E a minha mãe estava em casa comigo. E ela deixou meu pai, deixou meu irmão e veio cuidar de mim. Ficou do dia que eu operei até na outra quarta-feira que eu voltei no médico, ela esteve comigo. E eu pensei, de tudo que eu passei com ela, de tudo que nós passamos junto, o que eu podia dar de melhor a ela era trazer ao culto para ela ser alimentada. E aí eu falei, Espírito Santo, me permita. Tanto que todo mundo brigou comigo quando eu estava aqui, mas eu pedi permissão para ele. E eu fiquei ali quietinha, sentada, não abracei ninguém porque eu não podia levantar o braço, mas tinha um propósito. Eu queria que a minha mãe saísse alimentada e eu creio que eu lancei a semente e algo aconteceu. Amém? Porque eu sabia que se eu falasse que eu não ia vir, ela ia ficar em casa, porque ela ia falar, ai, coitada, né? Se ela precisar de alguma coisa, não pode movimentar os braços, então eu vou ficar. Então eu falei, não, eu vou. Porque se eu for, ela vai. E esse era o propósito de eu estar aqui no domingo, que todas pegaram no meu pé, que eu sei que é por amor, a Dani. A pastora, quando me viu, falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, calma, eu estou aqui quietinha, sentada. Amém? E aí, logo na sequência, nós tivemos o Nego. Ele falou aqui sobre não entristecer o Espírito Santo. E eu assisti também, porque eu estava no médico, na minha primeira consulta, não pude estar aqui presente, mas quando eu não estou presente, eu assisto. E aí ele falou pra gente não entristecer o Espírito Santo. E isso é uma coisa que é um fato, nunca podemos esquecer que ele vê tudo, né? Por mais que a gente às vezes fale, eu estou sozinha. Não, o Espírito Santo está conosco e ele vê tudo. Então a gente não pode fazer nada que vai entristecer o coração dele. Amém? Aí na sequência, no domingo eu já estava aqui, a pastora Andréia pregou sobre o nosso amigo Espírito Santo. E também foi tremendo. Eu confesso que esse mês, assim, eu estou bastante mexida por questão da pregação e também do tema. E aí a pastora Andréia, ela começou aqui com uma dinâmica bem legal, falando sobre estar cheio, né? E depois ela contou a experiência, a busca dela, algumas experiências que ela teve com o Espírito Santo. Amém? E eu, desde quando eu recebi a escala de que eu ia pregar, o Espírito Santo falou ao meu coração e ele falou assim, você vai pregar sobre a comunhão com o Espírito Santo. E lá começou, né, os meus estudos, e faz rabisco, e tira. O Ricardo falou que ele ia ter que comprar os 2 cadernos para mim. Porque como eu estava de repouso, o que eu fiz? Eu vou aproveitar para estudar, né? Não podia fazer muitas coisas, nem mexer o braço sequer. Todo mundo pegando no meu pé, não sei porquê, eu nem sou tão ansiosa assim. Mas amém. E a palavra que eu quero ler com vocês,
peço que estejam abrindo suas Bíblias. A de Patá colocando pra gente, está em Gálatas 5. Eu vou estar lendo dos 16 ao 18. Todos acharam? Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfazeis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, e de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiado pelo Espírito Santo, já não estáis mais subjugado pela lei. Amém? Bom, então aqui nós vamos mais uma vez estar falando sobre o Espírito Santo, né? O tema da comunhão. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Se ele é uma pessoa, o que nós temos que ter com ele? Comunhão. E como que se tem a comunhão? Na comunicação. E para ter a comunicação, como que você se comunica com alguém? Primeiro você tem que o quê? Interagir com ela. E para interagir, você tem que conversar com aquela pessoa. E da mesma forma é o Espírito Santo. Sabemos que ele está dentro de nós, mas ele é educado. Se você não falar com ele, ele continua lá, permanece lá. E aí, à medida que você vai interagindo com ele, você vai tendo o quê? Afinidade. Vai pegando afinidade com ele, vai conversando. E para dar um exemplo bem simples sobre isso, eu coloquei aqui quando a gente começa a se relacionar. Quando a gente conhece uma pessoa, que a gente vai namorar com alguém. No princípio, a gente conhece aquela pessoa superficial, né? Porque você não conhece os gostos daquela pessoa, os lugares que ela gosta de frequentar, a comida que ela quer comer, o perfume, a roupa, enfim. E da mesma forma é com o Espírito Santo, né? Nós sabemos que ele está dentro de nós, mas nós precisamos ter afinidade com ele, conversar, dialogar com ele. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, se ele é uma pessoa, a gente tem que nos comunicar com ele. É desta forma que a gente vai ficar íntimos dele. E ele é que intercede pela gente, né? Ele é que nos guia, ele que nos direciona, ele que nos capacita, ele que nos faz estar aqui falando pela carne. E na hora que você recebe, você fala, né? Não, é o Espírito Santo, sim, é ele que intercede, é ele que ora por nós, é ele que nos consola, é ele que nos dá força, é ele que nos dá direcionamento. E até o fruto do Espírito, que hoje, né, a velha Tânia era explosiva. A velha Tânia queria fazer tudo na força do braço. A velha Tânia não tinha paciência com nada. E hoje, né, com a busca do Espírito Santo, né, foi uma busca ali, ele me deu o fruto dele, que eu consegui ter, né, depois de buscar muito. As pessoas hoje olham pra mim, né, até o Ricardo fala, o pastor Marcelo, a gente chora de rir, né? Ele fala, nossa, mas a Tânia é tão calminha, que você não conheceu a velha Tânia. A velha Tânia era complicada, ela queria fazer tudo na força do braço, corria, fazia. A Dani esteve lá em casa enquanto minha mãe estava lá, e em uma das nossas conversas, minha mãe falou pra ela, né, eu era apaixonada por moto. E eu comprei minha primeira moto com 14 anos. Nem podia. E a Dani olhou pra minha cara, como você comprou sua primeira moto com 14 anos? Eu falei, eu era assim. Comecei a trabalhar, falei que eu queria uma moto, fui lá, fiz um consórcio, ajuntei o dinheirinho, dei o lance e comprei a moto. E pronto, entendeu? Era assim. Tanto que ele me fez assim, né, ter a calmaria, a temperança, o domínio próprio. Foi uma busca, gente. Porque quem me conhece... Eu sou um testemunho vivo na minha própria família. Hoje, a minha família, que não é cristã, eu creio que, né, foi através de mim que, em orações, né, através da minha vida, Deus vai usar para levantá-los para aceitar Jesus. E eu fico vendo, assim, quando eu estou lá num ambiente familiar, no qual só eu sou cristã na minha família, e como é difícil, né, e complicado, porque eu fico pensando, o Espírito Santo me usa, né, para que eu não seja aquela crente chata,
saiba falar, sabe, né, tocar o coração. Como eu trouxe a minha mãe aqui, lancei a semente e eu falo, tá aqui, Senhor. Quando me dão espaço, eu falo. Porque eu sei que é como eu falei aqui, né, é o Espírito Santo que me direciona. É o Espírito Santo que fala comigo. Então, todas as vezes que acordamos, né, eu que acordo, deveremos o quê? Falar primeiramente com o Espírito Santo. Pedir para ele direcionamento em tudo na vida. Tudo. Seja no mais simples, há uma coisa que você tem que resolver, que seja, o Ricardo mesmo sabe, todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, seja ela mínima, para vocês terem noção, o Ricardo foi me dar um presente, que era uma coisa que eu queria muito, tudo, e eu fiquei muito tempo ali, né, e quando ele falou assim, olha, eu vou te dar, que já te conseguia, eu falei para ele, eu fiquei feliz, né, aí eu falei para ele, mas espera aí, eu vou orar, vou perguntar para o meu pai se ele deixa eu ter esse tipo de presente, se não é para usar esse dinheiro para outros recursos. E aí ele ficou me olhando, e quando foi na madrugada eu orei, e aí ele falou, sim, minha filha, você esperou, você merece, você é merecedora. Ai, obrigada, Senhor Jesus. E aí quando eu acordei de manhã eu falei para ele, vamos lá buscar, podemos ir buscar, o meu pai me permitiu. Então eu estou falando isso aqui porque todas as vezes que a gente vai tomar decisões na nossa vida, que a gente consulta o Espírito Santo, ouve ele e obedece, porque não adianta só ouvir, né? Tem que obedecer. A chance de dar certo, total. Podemos fazer com o nosso braço, com a nossa força? Podemos, mas a gente corre risco. Eu também sou prova viva disso, porque eu tive mais tempo fora do que dentro da igreja. Então, todas as vezes que eu fui tomar alguma atitude da força do meu braço, depois vinham as consequências. Essa cirurgia mesmo que eu fiz, por exemplo, quando eu a fiz, eu ainda não era cristã. Então eu fui, eu queria fazer, eu fui. Vou fazer, e todo mundo não, minha mãe chorou, não, eu vou fazer, eu quero fazer. Era essa a velha Tânia. E aí, agora até por uma questão de saúde, porque já virou questão de saúde, né? Muito tempo o corpo estava rejeitando, estava encapsulando e corria o risco disso estourar e eu ter que sair correndo às pressas. Só que quando eu descobri isso, gente, faz um ano que eu estava esperando por fazer essa cirurgia, que nós descobrimos sobre o que estava acontecendo. E na hora eu fiquei desesperada. Eu falei, e agora, Senhor? Eu preciso fazer, mas eu não tenho recursos para fazer. O que eu faço? A ansiedade tomou conta, não dormi, chorei. Aí eu falei, já sei para quem eu tenho que recorrer novamente. Fui para o joelho. E aí eu falei, Senhor Jesus, o Senhor sabe da minha necessidade e sabe das minhas condições. Eu entrego a partir de hoje, eu não choro mais, eu não peço mais, eu não murmuro mais. Eu coloco em suas mãos. E assim eu vou confiar, que não vai estourar, vai estar tudo bem. Todo mundo perguntava, e aí, você não vai fazer? Eu falei, tá tudo bem, tá tudo bem. E quando ele, né, me permitiu fazer, fui debaixo de muita oração, permissão também, até para marcar data, até para fazer tudo, foi tudo consultado com o Espírito Santo. Porque eu aprendi, depois que eu aprendi que tudo que eu consulto ele dá certo, tudo que eu vou fazer eu consulto ele. Seja para ganhar um presente, seja para fazer uma cirurgia, seja para fazer uma viagem, uma compra, ou orientar alguém, falar com alguém. No começo, as minhas experiências com o Espírito Santo, eu lembro que as pessoas falavam assim, né? Ai, eu ouço a voz do Espírito Santo, eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. E ele falou, e eu, que negócio é esse, né? Ah, eu também quero ouvir essa voz aí. E as pessoas falavam muito sobre a oração da madrugada. Tanto que eu falo, né? As meninas da sala de oração sabem. Eu sou a da oração da madrugada. Eu vivo orando na madrugada, às 3 da manhã. E a primeira experiência que eu tive em orar na madrugada, eu falei assim, né? Eu orei e falei, Senhor Jesus, eu não vou colocar o meu celular para despertar. Eu quero acordar às 3 da manhã para orar. E aí eu lembro que eu dormindo tal, e eu acordei. Eu não acordei só 3 horas, eu acordei assim, Tânia, levanta. Uma voz suave. E olha, só de falar me arrepia, porque era a voz de Deus falando comigo. E foi a primeira experiência que eu tive, que eu fiquei assim. Eu lembro que eu acordei, eu olhei pro Ricardo, ele estava dormindo. Aí eu olhei pro teto, olhei para um lado, olhei pro outro. E eu falei, a gente sabe que é Deus, né? Mas você fica assim, eu fiquei, meu Deus, e Deus falou comigo, ele me chamou pelo nome. E aí eu acordei, fui orar e chorava, e conversava com Deus, e falei. E depois, quando o Ricardo acordou, eu falei, olha, você não acredita. Eu fui orar na madrugada.
Ele, eu falei, mas você não sabe. Eu fui acordada pelo meu nome. O Senhor Jesus, às 3h em ponto, falou, Tânia, levanta. E essa experiência ficou marcada em meu coração, né? E sabemos que, né, aqui como nós lemos em Gálatas, a nossa luta diária é contra a carne. É carne vezes espírito, né? Todos os dias a gente tem que estar matando a nossa carne. Então a gente pode constatar isso no nosso dia a dia, né? Em várias situações. O nosso espírito, o que nosso espírito deseja? Nosso espírito quer orar. E a nossa carne? Nossa carne quer assistir TV, quer assistir aquela série que está bombando no momento, né? O nosso espírito quer ler a Bíblia. E a nossa carne quer dormir, sente um sono, né? Não sei você, irmãos, mas todas as vezes... É que agora eu oro também, né? Antes peço, né, para Deus me ajudar. Mas toda vez que pegava a Bíblia para ler, era um sono que batia, que eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? O nosso espírito quer louvar, né? Eu acordo de manhã, já vou lá, e como eu não tenho rádio em casa, já coloco o louvor lá na minha TV e fico louvando. Mas se deixar pela carne, o que a Tânia quer fazer quando acorda? Murmurar, reclamar, ver, sair já, não sei o quê. E é assim que acontece, né? Então nós temos que fazer o quê? Todos os dias nós temos que estar nos alimentando e temos que estar matando a nossa carne. E para vencer essa batalha, como que a gente vence? Obviamente, quem vai ganhar? Quem vai vencer? Quem estiver mais alimentado. Então, quanto mais a gente alimentar o nosso espírito, mais a gente vai estar fazendo as coisas do espírito. E quando a gente começa a viver pelo espírito, a gente já começa a desejar mais as coisas do alto e não fazer os desejos da carne, né? Esses mosquitinhos aqui. E eu coloquei aqui, né, que... a gente tem que estar perguntando também para o Espírito, né? Quando a gente acorda, a gente tem que estar conversando já logo de manhã, pedindo para ele direcionamento, né? Quando a gente fica mais pelo Espírito, a gente fica sensível à voz dele. E aí a gente não se confunde. Então a gente tem que estar perguntando para ele, né? Pedindo para que o dia seja bom, que ele nos alimente, que ele nos capacite, que ele dê direcionamento, discernimento de espírito e tudo mais. E aí eu venho perguntar para você nessa noite, quem você tem alimentado? Né? Tanto para mim e para você, quem que nós estamos alimentando? Com o que nós estamos gastando o nosso tempo? A gente está se alimentando mais o nosso espírito ou a nossa carne? Estamos passando mais tempo assistindo televisão ou lendo a Bíblia? Estamos passando mais tempo orando ou murmurando, né? E lá até anotei aqui também em João 4:34, Jesus ele nos diz, né? Ele até nos ensina, ele fala que o alimento dele é fazer aquilo que, como eu até coloquei, Jesus disse que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E aí, lendo esta passagem, mais uma vez, eu faço mais uma pergunta para mim e para você. Estamos fazendo a vontade de Deus? E para a gente estar no centro da vontade de Deus, nós temos que nos fortalecer em Deus para conseguir vencer o pecado e o gigante que tenta nos intimidar. E não tem outra maneira. Quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos nele e toda ansiedade, todo medo e todo pensamento tóxico vão nos deixar. E o fruto do Espírito começa a aparecer. Então, o que nós vamos precisar também para nos fortalecer desta forma? Entrar em santidade. E aí, o que seria a santidade? A gente matar a carne, aquilo que nos enfraquece. Por exemplo, como eu dei o exemplo aqui da televisão. Se você passa mais tempo na televisão do que orando, comece a orar e diminua seu tempo na televisão. Se você passa mais tempo no celular do que lendo a Bíblia, começa a diminuir seu tempo na Bíblia, seu tempo no celular e começa a ler mais a Bíblia.
Nós temos que matar aquilo que nos afasta de Deus, para que a gente possa se fortalecer nele. E não tem outra maneira. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais ele nos fortalece. E é desta forma que a gente vai conseguir vencer todos os dias e está nos fortalecendo. E sabemos que também é o Espírito Santo, né, que nos convence. Então a gente tem que estar sempre conversando com ele, pedindo, né, para que ele nos fortaleça. Porque quanto mais a gente confia em Deus, mais a gente, né, vai deixar aqueles pensamentos, ansiedade, os pensamentos tóxicos que não deixam a gente caminhar para frente, né? E aí entra o fruto do Espírito. E aí a gente começa a caminhar melhor, ser mais forte, né? E aqui eu coloquei também, né, algumas ações do Espírito Santo, né? Sabemos que ele veio para estar conosco. Ele é companheiro de todas as horas. E Deus está em nós através do Espírito Santo. E ele é uma pessoa ativa, muito mais do que o selo que vai nos levar para o céu. E temos que ter a comunhão com ele, temos que nos comunicar com ele, né? Ter afinidade, diálogo, ser íntimos e não apenas reconhecer que ele existe, e sim dialogar com ele todos os dias. E foi para isso que ele foi enviado, né? O Espírito Santo, ele traz vida, alegria, né? Ele alegra o nosso coração. Quando a gente está cheio do Espírito, nós nos tornamos cristãos mais alegres, mais cheios, mais felizes. Quando a gente está cheio do Espírito, todo culto é avivado, todo louvor é ungido e toda palavra ministrada é o próprio Deus falando ao nosso coração, porque a gente está cheia do Espírito. Então nós temos que fortalecer o nosso espírito para que a gente não fique tendo apenas aventura com o Espírito Santo, e sim ter uma vida com ele, caminhar com ele, pedir todas as orientações, todos os passos, todos os dias para o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo também, quando a gente está próximo dele, né, a gente sabe que na comunhão, né, nós também conseguimos receber as bênçãos espirituais. Ou seja, aí aqui eu incluo que isso, a gente tem que ter uma parceria com o Espírito Santo, né? E isso envolve o quê? Envolve propósitos, atividades comuns no dia a dia, né? Assim que ele vai nos guiando. Ou seja, até mesmo para a gente se vestir. Você já perguntou algum dia para o Espírito Santo? Espírito Santo, é esse jeito que eu tenho que me vestir? Gente, até a roupa a gente tem que perguntar para o Espírito Santo. Pode ser que você fale para mim assim, já perguntei um dia, mas não é um dia, são todos os dias. Todos os dias nós devemos perguntar para ele tudo o que vamos fazer, seja a roupa que vamos vestir, aonde vamos estar, como devemos andar, o que devemos fazer. Tudo a gente tem que estar perguntando para o Espírito Santo, né? Ele é a pessoa que vai encher o nosso coração, como eu falei aqui, do Espírito, né? E a gente, como eu falei, a gente tem que ouvir e obedecer. Só ouvir não adianta. E ele está com a gente, ele está conosco 24 horas por dia. Até na hora que nós dormimos, ele está conosco. Então a gente tem que se lembrar dele, né? Se ele é meu amigo, se eu estou íntima com ele, eu tenho que andar, caminhar, perguntar, dialogar, fazer tudo com ele. E também temos que lembrar que quando a gente está acesa, cheia do Espírito Santo, ele nos direciona, né? Às vezes vem uma pessoa na nossa cabeça, né, que a gente tem que ligar ou conversar, e você fala assim, mas por quê, né? Porque é o Espírito Santo que está direcionando. De repente essa pessoa ela precisa de uma oração, de uma palavra, de um abraço, de um consolo. Então todas as vezes que vier alguma pessoa na sua cabeça, não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo direcionando que aquela pessoa precisa de você. Eu no começo não entendia muito bem sobre isso, então todas as vezes que eu ficava assim, meu Deus do céu, mas por que eu estou pensando nessa pessoa, né? E conforme a busca pelo Espírito Santo, você vai, como eu falei, você vai buscando, aí você vai ficando sensível ao direcionamento do Espírito Santo. E hoje, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito sensível ao Espírito Santo, eu falo muito com ele, mas
especialmente neste mês, meus irmãos, quando o pastor Cauê me chamou para fazer, né, na escala. E aí quando ele me chamou, eu falei, tá bom, pastor, tá tudo bem, vou sim. Eu falei assim, o que eu vou falar, Espírito Santo? Aí ele me falou sobre a comunhão. Aí tá, quando ele falou sobre a comunhão, gente, pensa num mês que eu tive que ter comunhão com o Espírito Santo, 24 horas por dia. Tudo aconteceu. A princípio, o mês de março ia ser só uma viagem, no qual eu e o Ricardo havíamos agendado no final do mês. E tava tudo beleza, né? Porque, uma viagem, né? Um lugar que nós queríamos conhecer, um lugar gostoso. Foi depois que nós conversamos com a pastora Andréia. E ela falou sobre esse lugar que ela foi. E ela falou, olha, essa data agora de Páscoa, feriado, é a melhor data. É uma cidade assim, assada e tal. Eu e o Ricardo decidimos muito antes. Fomos lá, já tínhamos agendado, marcado essa viagem. Tudo bem, aí veio a ansiedade da viagem. Tudo bem. Aí, conversando com o pastor Cauê me colocou na escala. Aí eu falei assim, meu Deus, já são 2 ansiedades, né? Viagem no final do mês e pregar. Dá aquele frio na barriga. E aí, conversando também, mais uma vez, por conta da saúde, dessa questão da gente estar preocupada com essa cirurgia e tal, o Ricardo falou assim, não, marca logo, vamos marcar essa cirurgia, tirar isso da frente, é só a saúde que está em risco, vamos marcar. Eu falei, tudo bem, vamos marcar então. Aí, falei com o doutor e tal, ele falou, olha, no começo do mês tem pro dia 4. Aí eu falei, tudo bem. Dia 4, mais uma ansiedade, a cirurgia. Aí tava a cirurgia, a pregação e a viagem. E aí, como a vida do crente não é fácil, né, meus irmãos? A minha filha que mora lá em Goiás começou a ter crises de ansiedades fortes. Quem é mãe aqui sabe, quando nossos filhos não estão bem, não tem quem fique bem. A mãe não fica bem. E eu ali o tempo todo no celular e eu pensava, ai meu Deus, e eu cuido de mim, e eu cuido da pregação, e eu falo com a minha filha, eu penso na viagem, o que eu faço? E quando você acha que, né? Chega, por aí parou. Sem contar que a gente está com reforma lá em casa, então a gente sabe, reforma é bom, fica bom, só que no começo é uma bagunça, é um tumulto. Então eu tava assim, com a cabeça ansiosa e aquele monte de coisa na cabeça. E quando menos espera, eu não lembro onde eu estava indo. O Ricardo estava dirigindo o carro e daqui a pouco ele nervoso, que ele recebe um e-mail. E no meio desse e-mail tem um processo jurídico que nós teríamos que resolver ainda este mês. E esta semana especificamente. Aí eu falei assim, eu mesmo olhei assim para o Espírito Santo e falei, Espírito Santo, não tem como, eu não vou dar conta, é muita coisa, é muita informação, o nível de ansiedade está lá no teto, eu não consigo, eu não vou dar conta. E aí ele falou para mim, filha, o que você vai pregar? É comunhão. Então, você tem a comunhão, só que eu quero que você vai começar a partir de hoje comunhão, conversar comigo todos os dias, todos os minutos, todos os instantes, todos os momentos que eu vou te orientar, eu vou te direcionar. Esteja sensível à minha voz que eu vou estar contigo. E aí eu falei, tudo bem, eu tiro a minha mão e é onde Deus entra. E quando Ele entra, Ele faz simplesmente o melhor, o perfeito, o maravilhoso. E eu lembro que eu ia orar antes de conversar com Ele, eu falava assim, me ajuda nisso, me ajuda na pregação, me ajuda na cirurgia, me ajuda na recuperação. E eu ficava perdida e eu falava, meu Deus, por onde eu começo? Eu não consigo. Aí eu parava, eu não consigo orar, Senhor Jesus. E a Dani sabe, eu me escondendo, eu sou desse tipo de pessoa, tá, gente? Quando eu tô muito ansiosa, com muito problema, eu me escondo de pessoas. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não gosto. Eu falei até que eu lembro da Sulamita, mas não pelo nível de processo que ela passou, mas sim pelo fato que todo mundo perguntava, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem, Tânia? Tá tudo bem. E aí, como se não bastasse tudo isso, já esquecendo de um item muito importante. Eu estava ali também, né, um dos finais do culto desse parte de frutos. Aí o pastor Cauê olha pra mim, né, eu já com a cabeça bombando, antes de conversar com o Espírito Santo, o pastor Cauê me fala assim, filha, tá tudo bem? Aí eu, tá. Aí ele olhou assim, tá. Eu queria conversar com você. Aí eu assim, oh meu Deus, além de pregar com tudo isso, já dá aquela tremedeira, né? Conversa pastoral, meu Deus do céu. E aí fui pra sala, pastoreio. Aí fui pra sala e ele falando, a gente tava ali na sala, ele falando e eu com o olho assim, né, esbugalado.
sobre um projeto que ele tem, tal. E eu, tá bom, pastor. Ele, não, vai orar, fala com o Ricardo, chega na sua casa, vê o que você acha sobre isso. E eu falei, tá bom, pastor. Só que assim, a minha cabeça estava com tantas informações que, gente, eu não conseguia calcular, pensar, orar. Eu joguei, fiz o melhor, fiz o certo. Eu joguei tudo na mão do Espírito Santo. E aí, outra coisa que ele me direcionou, que eu deixo de experiência bom aqui. Vamos por partes. Calma. O que é primeiro? A sua cirurgia? Então vamos interceder pela sua cirurgia. O que vem segundo? Né? A pregação? Vamos estudar e fazer a sua pregação. E foi indo. E aí, para a honra e glória dele, eu sabia que também esse processo jurídico que nós tínhamos ia ser resolvido hoje, porque eu sabia que ia ter que ser por conta da pregação. O cajado vem primeiro em nós. E antes de eu sair para pregar, o Ricardo falou assim, eu recebi o e-mail. E aí nós fizemos uma contraproposta, porque assim, ele não estava negando a se pagar, só que o que estava se pedindo era uma coisa muito além, a pessoa queria muito mais do que o justo. E era uma coisa fora da nossa alçada. Ele falou, não. Aí eu falei para ele, vamos orar. Tivemos também ajuda, né, em oração dos nossos amigos, que é um presente de Deus em nossa vida. E a gente clamou, né, na madrugada, orou. E para honra e glória dele, deu tudo certo. Antes de vir para cá, a gente veio com esse alívio. Então, o que eu venho falar hoje para vocês, tenha comunhão com o Espírito Santo. Deixa ele ser seu amigo. Deixa, não apenas saiba da existência dele, mas deixa ele caminhar com você. Converse com ele todos os dias. Seja qual for, não sei o que você está passando neste momento, seja de bom, de ruim, ou alguma coisa que você tenha que resolver, entrega, confia, ore, clame. Coloque na mão dele, porque quando a gente coloca na mão dele, aí é onde ele entra. E com certeza ele sempre faz o melhor. Melhor do que todas as vezes que, como eu falei aqui, né, dos meus exemplos. Todas as vezes que eu fui fazer da minha forma, algumas vezes deu certo, outras não. E todas as vezes que a gente coloca na mão do Espírito Santo, sempre dá certo. Então, que fique, né, gravado no coração essa noite, que devemos ter a comunhão com o Espírito Santo, não apenas a gente está tendo aventuras com ele, sim caminhar, né, caminhar com ele, estar com ele, orar com ele, clamar com ele, ouvir a voz dele. E para isso a gente tem que fazer uma busca. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Eu, por exemplo, quando ouvia falar em Espírito Santo, eu achava que tem que ser um evento, super evento, que eu tenho que pular, eu tenho que falar em línguas. Também é uma ação do Espírito Santo, né? Só que às vezes ele fala com você de uma forma simples. Ele fala com cada um de uma forma. Eu tive essa experiência super simples de ser acordada com a voz, né? Que foi uma experiência assim simples, porém marcante. E aí às vezes eu pergunto para você, o que você está esperando para se comunicar? Às vezes você está esperando, achando que porque não fala em línguas, porque não teve uma super experiência, não fui num evento muito caloroso e não sei o que, eu não tenho essa experiência, não sou batizada no Espírito Santo. E a gente tem que se perguntar, primeiro, você quer ouvir a voz do Espírito Santo? A partir do momento que você fala, eu quero ouvir, estou aqui, é onde ele entra. E aí vai fazendo, e sua vida vai mudando, e vai fluindo, e vai acontecendo, e coisas boas, coisas novas, coisas que você nem esperava, vai acontecer. Confia nele. Há pouco tempo nós passamos por um processo de um ano de espera. E teve um tempo que eu olhei assim, né, já não estava aguentando mais, e eu falei, Senhor Jesus, eu acho que eu não fui sensível à sua voz. Eu acho que eu errei dessa vez, porque não é possível. Eu não estou aguentando mais. Para mim, chegou no limite. Eu não sei o que eu faço, até porque o último recurso que eu tinha eu usei. E aí eu falei, eu não tenho mais o que fazer. E aqui eu tirei minhas mãos. E aí foi onde ele entrou. E tudo se fez novo, tudo se transformou. Então é isso que eu venho deixar para vocês hoje. E agora eu quero que vocês escute no fundo do coração esse louvor que nós vamos cantar. E que se você tem alguma dificuldade, ou tinha, que seja agora, que você entregue, que você converse com o Espírito Santo, que ele venha direcionar o seu coração, a sua vida, que ele venha ministrar a sua vida e que você seja íntimo, tenha comunhão com ele.
Comece a desejar estar com Ele, que você seja guiada totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Amém?